Olá, queridos amigos, irmãos, paz seja com todos. Quero pedir no início da aula de hoje uma gentileza da tua parte, que assista até o quinto slide. Sim, por que eu digo isso? Porque alguns clicam simplesmente para constar que fez a visualização, mas não prossegue na aula. Eu te agradeço pela clicada dada, pelo like, mas o assunto de hoje é por demais importante para você, para tua esposa, para tua família. Sim, e se você decidir continuar assistindo, eu quero pedir que você dê um jeito de que o teu filho, a tua filha, criança ou adolescente saia da sala. Não que o que falaremos aqui seja algo proibido. Não, eu só acredito que não seja interessante para o público infantil, porque a orientação que foi dada pelo sábio escritor de Provérbios aos seus ouvintes envolve pessoas que estão passando por uma fase mais adulta, uma fase mais madura da vida. Então, é totalmente desinteressante para uma criança assistir este vídeo. Então, uns 5 slides que eu gostaria que você visse e, antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos por tua misericórdia, pela vida que o Senhor nos concede e pela oportunidade de aprendermos da tua palavra. Ajuda-nos a compreendê-la e também a praticá-la em nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Continuando, viajando em Provérbios capítulo 5, é o que veremos. Veremos uma introdução, o quinto capítulo e uma conclusão. Introdução. O velho, o menino e o burro. Aqui vocês estão vendo uma criança, um burro e um velho. Numa segunda imagem, uma criança em cima do burro e um velho conduzindo o burro. Na terceira imagem, uma criança tocando o burro com o velho em cima. Na quinta imagem, um velho e uma criança em cima de um burro. E na quinta imagem, o velho e uma criança conduzindo um burro, carregando um burro. Por que eu trouxe isso daqui antes de iniciar a aula? Pelo seguinte, independente do que se faça ou se deixe de fazer, sempre haverá críticos daquilo que você está fazendo. Então vamos lá. Acerca da aula de hoje, já me justificando, para aqueles que perguntarem, por que você foi falar sobre um assunto desse? Bom, simples, por 2 motivos. Deus achou interessante tratar desse assunto e nós vamos nos pautar pelo que está escrito em Provérbios no capítulo 5. E por que eu trouxe essa ilustração do velho, do menino e do burro? Porque na primeira imagem que vocês viram, o velho e o menino estão caminhando do lado do burro. Conta-se nesta pequena história, nesta ilustração, que o velho e o menino foram ao mercado levando um burro para trazer as compras. E passando por algumas pessoas, ouviram críticas sobre aquilo que estavam fazendo. Em um primeiro momento, acharam absurdo. É um desperdício de força. Por que o velho e o menino estarem andando se tinham um burro sobre o qual andasse? E no mínimo, o velho deveria colocar a criança ali, porque afinal de contas é mais frágil. Só que um pouco mais à frente, depois de ter colocado a criança sobre o burro, alguém o criticou por não estar educando corretamente a criança, para que não respeitasse os velhos. Então o velho pediu para que a criança saísse do burro, desmontasse aquele animal e o velho subiu no lombo daquele burro. Mais para frente alguém criticou o velho, por quê? Porque era um egoísta, fazendo com que a criança andasse enquanto ele ia muito confortavelmente nos lombos daquele animal. Então o velho colocou a criança também junto a ele sobre aquele animal. E mais para frente foi criticado por outras pessoas porque estava sobrecarregando o animal. Era um velho que estava levando uma lição de maus tratos ao coração daquela criança, e aquilo era absolutamente incorreto. Diante de tantas opiniões e ele não sabendo em que se basear, o que acabou fazendo? Vou trazer a outra imagem novamente aqui para vocês. O velho
pegou e começou a carregar o burro, junto com a criança. O que eu quero dizer com isso? Não importa aquilo que você faça, sempre vão te criticar. Mas, para você não correr o risco de fazer como aquele velho, aquela criança, que não sabiam o que fazer, diferentemente deles, eu vou dar para vocês aqui um rumo, um caminho, que é se pautar pela palavra de Deus naquilo que você vier a fazer. Fazendo isso, independente das críticas, você vai se sentir confortável e ter a certeza de que está no caminho certo. Mas vamos à aula de hoje. Quinto slide e o último que eu pedi para que você continuasse assistindo, para saber se será ou não interessante para você esta aula. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, sublinhei os adúlteros porque é sobre este assunto que falaremos hoje, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 10 e 11. Veja só, o apóstolo Paulo dirigiu essas palavras não a pessoas que se encontravam em um prostíbulo ou em um antro de depravados pecadores. Nada disso. O apóstolo Paulo dirigiu estas palavras a pessoas que frequentavam a igreja na cidade de Corinto. E tinha tudo isso na igreja? Tinha tudo isso e muito mais. Na igreja? Sim, na igreja. E, como diz o nosso amado pastor Ivaldo, esse tipo de gente estava em outras igrejas. Na nossa não. Na nossa não tem ninguém desse jeito. Aliás, eu nem sei por que as pessoas da nossa igreja estão assistindo essa aula. Afinal de contas, não tem ninguém que pratique esse tipo de coisa. Só na nossa igreja, isso só existe nas outras. Sim, estou sendo irônico, porque o apóstolo Paulo dirigia estas palavras dizendo que havia esse tipo de pessoa na igreja. Mas o pastor deixa pessoas assim na igreja? Não, não é assim que funciona. A igreja é o local para onde esse tipo de pessoa tem que vir. Sim, a igreja é um pronto-socorro, que da mesma forma que um hospital recebe pessoas que estão doentes, ninguém vai passear em hospital. Hospital não é shopping center. Ou em época de pandemia, não é hipermercado de construção. Não é supermercado para se passear, já que fecharam os shopping centers. Então, a igreja não é shopping, é pronto-socorro espiritual, é hospital espiritual, para onde vão pessoas enfermas, doentes, problemáticas, necessitadas de um socorro, de um alívio para a sua alma. A nossa igreja está de portas abertas para receber você. Sim, você, idólatra, devasso, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, roubador. Vocês serão recebidos aqui de braços abertos. Porque Jesus morreu com os braços abertos para te perdoar. Muitos vão para a igreja nessa situação. Mas, na sequência, o apóstolo Paulo diz: vocês têm sido lavados. Vocês têm sido libertados dessa vida. A libertação muitas vezes não ocorre de um momento para outro. Ela é gradual. Ela vem aos poucos e ela é progressiva. Por isso o apóstolo Paulo disse que na igreja muitos estavam com um comportamento reprovável, mas estavam desejosos de deixarem aquela vida. Bom, era sobre este ponto que eu queria falar. A partir de agora, obrigado pelos 9 minutos que vocês me deram da vida de vocês e se quiserem já podem assistir outra coisa. Eu vou prosseguir aqui com a aula. E na sequência, Salomão ainda está dando instruções acerca da sabedoria neste capítulo 5. Ele alerta sobre o perigo de aproximar-se de mulheres impudicas ou mulheres sem pudor, mulher sem vergonha, safada. Fala também dos deleites do amor no casamento. E ficou registrado o segredo da vitória. Aqui Salomão, ele fala especificamente da questão sexual entre o homem
e a mulher. Talvez você me pergunte, bom, Salomão está orientando a não se aproximar de mulheres adúlteras, de fugir de mulheres adúlteras. E quanto aos homens adúlteros? Bom, naquela época, quem mais escrevia eram os homens. Quem mais lia eram os homens. Então, por óbvio, na sociedade como era naquela época, predominantemente, usar a palavra machista seria um tanto complicado e poderia gerar algumas interpretações indevidas, mas era uma sociedade mais patriarcal que matriarcal. Então, óbvio, os homens, como sendo os dominadores, teoricamente, é que escreviam as coisas. E, geralmente, eles escreviam contra a parte contrária. Não é que eles eram contra as mulheres. As mulheres eram, sim, exaltadas, enaltecidas, elogiadas, como nós veremos aqui no livro de Provérbios. Tem um capítulo inteiro exaltando a mulher e não o homem. Então, entenda bem. O contexto histórico e cultural em que foi escrito este capítulo e todo o livro de Provérbios não era o mesmo daquele que nós vivemos hoje. Mas vamos agora ver quais são as orientações que o sábio Salomão deu acerca deste importante assunto do qual vamos tratar em parte na aula de hoje. De maneira nenhuma esgotaremos o assunto, mas eu acho bastante interessante porque é uma introdução. Talvez alguém diga, eu não acho que esse assunto deveria ser abordado. Bom, você acha que o assunto dinheiro e avareza deveria ser abordado na Bíblia? Pois é. Aproximadamente, quase 5 vezes mais, a Bíblia fala de bens materiais, uso do dinheiro, de riqueza, dos bens que Deus nos concede nessa vida. Deus se preocupou em deixar registrado aproximadamente 5 vezes mais ensinamentos sobre o assunto ligado a dinheiro e bens materiais do que a salvação. Sim, aproximadamente 500 versículos na Bíblia falam acerca de salvação. E acerca do dinheiro e de bens materiais, aproximadamente 2.500 versículos. E por que Deus se preocupou tanto com isso? Poderia falar mais da salvação? Bom, primeiro porque você dizer que o que Deus fez não era o adequado, eu acho uma incoerência muito grande. E segundo, muitas vezes os bens materiais, eles são o obstáculo para se chegar à vida eterna com Cristo, para ter uma vida entregue a Deus. Então, Deus nos alerta sobre alguns assuntos que podem dificultar a obtenção de outros. Aqui, o homem é alertado acerca do adultério. Não somente o homem, mas a mulher também. Quando a Bíblia mencionar a mulher adúltera, entenda-se também o homem adúltero. Interprete de uma maneira contextualizada. Tudo bem? Então, prosseguindo. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido. Aqui o sábio escritor do livro de Provérbios pede para que se atente às palavras que ele vai dizer. A cada novo assunto, ele chama a atenção do seu ouvinte porque ele quer introduzir algo que vai ser diferente daquilo que ele havia falado anteriormente. E aqui ele vai falar sobre o relacionamento sexual de pessoas casadas. Se aplica a solteiros também? Se aplica de certa forma, você vai entender. Então, aqui o escritor pede para que você preste atenção no que vai ser dito. E aí diz: para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Aqui ele pede para que seja prestado muita atenção e para que você não se esqueça daquilo que ele está dizendo, porque é algo importante.
Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Aqui, o sábio Salomão está dizendo que os lábios da mulher estranha, em algumas versões, os lábios da mulher imoral, os lábios da mulher sem vergonha, os lábios daquela piriguete, os lábios daquela mulher safada. E quando eu falo da mulher, eu quero falar também do homem estranho, do homem adúltero, do homem safado, do homem sem vergonha. Existe uma classe de pessoas que são treinadas, que eles treinam para fazer o mal. E aqui Salomão se refere a uma dessas classes. Alguns se dedicam ao roubo, ao furto e se aprimoram naquela, como faz a minha filha de vez em quando, entre aspas, aquela arte de causar prejuízo a outras pessoas. Aqui a Bíblia está dizendo que a mulher ou o homem estranho, eles sabem usar as palavras para seduzir, igual ninguém consegue fazer. Infelizmente, algumas pessoas treinam essa habilidade de falar palavras agradáveis, não com o propósito de conduzir as pessoas ao bem, mas de conduzi-las ao mal e tirar proveito da situação. A Bíblia diz que os lábios da mulher adúltera, em um primeiro momento, foi comparado a favos de mel. A substância mais doce que se conhecia naquela época era o mel. Aqui o escritor não está dizendo que a adúltera é um espinheiro, que o adultério é algo aparentemente ruim. O escritor não está dizendo isso. Ele está dizendo que o adultério é alguma coisa boa demais, equiparado até a favos de mel. É a coisa mais doce que existe. Calma. Ele está dizendo que isso é o início de uma relação adúltera. Aquela chama, aquele fogo, aquela paixão descontrolada, é sobre isso que ele está dizendo aqui. A pessoa fica cega para tudo. Para ela só existe a outra pessoa, que não é o seu cônjuge. Seu paladar é mais macio que o azeite. O seu beijo é algo inexplicável para ele, chegando ao ponto de equipará-lo à coisa mais doce que havia. E o seu paladar, mais macio que o azeite, mais suave que o azeite, é uma pessoa que sabe usar as palavras. Sim, palavras escritas e faladas. Palavras escritas também, palavras escritas também. Aqui está sendo advertido sobre o uso que algumas pessoas fazem das palavras para se aproximar de outras. Vamos prosseguir com o próximo versículo. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Enquanto o mel era a substância mais doce que havia, o absinto era o que havia de mais amargoso que havia. É como o fel, estraga qualquer coisa. E também é agudo como a espada de 2 fios, uma espada que corta de um lado e de outro. E, por cortar dos dois lados, é uma espada que penetra até um local profundo do corpo. Salomão está dizendo que o início de uma relação adúltera é prazeroso, porém o seu fim é muito pior do que você consiga imaginar. E nós vamos ver aqui que ele diz, as pessoas não fazem ideia da desgraça que pode uma relação dessa causar. Quero fazer uma interrupção aqui e um breve esclarecimento. Quando Deus aponta um erro, quando Deus coloca a mão em uma ferida e mexe ali para que a pessoa sinta a dor, Deus nunca faz isso pelo simples prazer de provocar uma dor na outra pessoa.
Quando Deus apresenta um problema e coloca o dedo no nariz de alguém, é para mostrar a solução. Então, aqui, Deus está nos trazendo uma lição, através do escritor do livro de Provérbios, para que nós endireitemos. Sim, para que nós endireitemos os nossos caminhos. E se, de alguma forma, estamos agindo de uma maneira que não corresponde ao que Ele gostaria, que nós nos consertemos, que nós nos coloquemos em caminho correto. Ele dá elementos, ele dá força, ele nos dá oportunidade de sairmos dessa situação. Porque o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não é condenar as pessoas. Então, mulher, marido, que já teve um acidente de percurso, esta lição não é para você cutucar o teu cônjuge e dizer, tá vendo? Olha aí. Não, não faz isso não, não faz isso não, esquece. Perdoa e toca a vida. Deus abordou esse assunto neste capítulo 5 de Provérbios para que você não caísse nesse erro. E se caiu, Jesus lá na frente já usou o apóstolo Paulo para dizer, mas olha, existe salvação. Então, vamos prosseguir. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Sim, os pés da mulher adúltera faz caminho para o inferno, mostra o caminho para o inferno. Eles andam rumo à morte, e quem o seguir já sabe para onde está indo. Seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Próximo versículo. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. O que quer dizer isso? Ela não pondera, ela não considera, ela não consegue entender o caminho para a vida, porque ela está envolvida naquela situação de causar o mal para as outras pessoas e tirar proveito daquilo para si e para quem ela bem entender. As suas carreiras são variáveis, ou seja, não é constante. Ela não conhece o caminho que anda, porque se conhecesse, não andaria por ele. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Aqui Salomão está chamando novamente a atenção. Vai abordar um assunto semelhante àquele que ele vem falando. Interessante colocar aqui que volta e meia é chamada atenção. Fala-se alguma coisa e se chama atenção novamente. Por quê? Para não ter a atenção desviada daquilo. O sábio Salomão, ele sabia que para você aprender algo, há necessidade de atenção. E por isso, volta e meia, ele, atenção, atenção, atenção. Presta atenção no que eu estou falando. Ó, deixa essa louça, lava depois. Desliga a televisão, não dá para assistir e ver televisão. Ah, mas eu vou estudar aqui. Não estude assistindo esse vídeo. Não vai ter proveito para você. Preste atenção. Salomão diz, afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Salomão está dizendo, se você sabe que ali você pode encontrar uma tentação, não brinque com isso. Se afaste. Não, mas eu vou passar pelo meu caminho, a casa dela fica ali do lado. Salomão está dizendo, se afaste. Ah, mas eu vou mudar o meu caminho por causa que eu sei que ali é um local onde eu já caí algumas vezes. Exatamente isso. Se afasta, fique de longe. Não é nem para você se aproximar da porta da casa dela. Ele não está nem dizendo para você não entrar. Não, é para não entrar também, é óbvio. Mas ele está ainda um grau antes. Ele está um passo antes. Ele está dizendo aqui, nem passe na porta dela. Não passe. Ah, mas ela não está lá, ela está trabalhando. Não passe na porta.
Você entendeu o que é que eu desenho aqui? Entendeu? Então é isso. Não te aproxime. Fuja. O que que quer dizer isso? Fugir. Fugir. Exatamente. Você assistiu Matrix? Então tá bom. Qual era a orientação que Morfeu dava ao Neo se encontrasse algum agente? Fuja. Aqui, copiaram de Salomão. Fuja. Não passe perto. Não converse com a pessoa errada. Aí pode mandar mensagem? Não, não pode mandar mensagem. Nossa, como você é radical. Eu sou radical? Tá. Então faz o seguinte, esqueça o que eu disse e pergunte para tua esposa se ela se agrada de você trocar a mensagem com essa fulana aí que vive te mandando mensagem. Pergunte para tua esposa, responda essa fulana do lado da tua esposa. Agora fala para tua esposa que ela é radical, que ela é exagerada. Para mim você fala, quero ver falar para ela. Então vamos lá. O adultério não começa da noite para o dia. Ele vem aos poucos. A pessoa que quer puxar a outra para esse abismo, uma pessoa assim é mestre em laçar com palavras, faladas ou escritas. Sim, não só faladas, mas também escritas, trocadas por mensagens. Aquela conversinha fiada que começa, olha, como que vai você? Hoje eu sonhei com você. Deleta, bloqueia. Se sonhou para orar é outra coisa. Nós não estamos falando de coisas. Dizer que não estamos falando de coisas espirituais, mas na verdade são coisas espirituais. Você entendeu o que eu disse? Deleta aquela pessoa. Não é deletar a mensagem para tua esposa não ver ou esposa deletar a mensagem para o marido não ver. Deleta aquela pessoa. Bloqueia aquela pessoa que vive falando: sonhei com você, você estava tão linda. Acredita, nós estávamos num casamento, você viúva, eu viúvo, e nós nos encontramos ali. Que coisa, né? Vamos tomar um café um dia desses? Foge disso. Começou a sonhar com esposa morta, marido morto, tem problema. Outra coisa, não fale, mulher, não fale mal do teu marido para homem nenhum. Marido, não fale mal da tua esposa para mulher nenhuma. As pessoas laçam isso e entendem como uma cantada ou como uma fresta aberta para um caminho que desce para o inferno. Não faça isso. Não fale mal da tua esposa. E você, esposa, que um dia tiver o desprazer de ouvir um infeliz reclamando da própria esposa, fuja dele. Fuja. Não vai consolá-lo, não. Não vai dizer que ele é um coitado, que ele não é bem compreendido. Isso não dá certo. Isso é se colocar a caminho do inferno com a outra pessoa. E você que ouvir uma mulher falando mal do marido dela, corre. Corre. Não se deixe envolver com essa conversa, porque senão vai acabar em desgraça. Não se aproxime. Cuidado com mensagem de celular. Exatamente, muitas vezes começa ali. Fuja, fuja. Tudo bem? Prosseguindo. Por que você tem que fugir desse tipo de coisa? Para que você não dê a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Como assim? Se a pessoa se aproxima da prostituta, ela dá honra a outras pessoas? Sim. A honra que você deveria ter, você vai deixar de ter. E outras pessoas serão honradas no teu lugar. Que outras pessoas serão honradas no teu lugar? Aquelas que fazem a coisa correta. Você vai sair do rol da honra, vai para o rol da desonra. E os teus anos será dado a cruéis. O fruto do teu trabalho vai ser transferido para outras pessoas. Trabalhei em um banco e lá havia um empresário que depois de ter comprado um apartamento para a sua amante ou a sua adúltera e um carro para ela também, uma jovem lá com talvez metade da idade dele,
ela deu-lhe um pontapé no traseiro e ficou com os seus bens. Fora isso, ela também provocou outros gastos. E como nós sabíamos disso? Você nunca trabalhou em banco? Então vamos lá. Não que as pessoas que trabalham em banco sejam fofoqueiras, mas no banco nós temos algumas informações que muitas vezes outras pessoas não têm. Não divulgamos isso, e isso já faz mais de 30 anos que eu trabalhei lá, então não vem ao caso. Mas enfim, depois de colocar a pessoa a zero, de quebrar a empresa, ela deu-lhe um pontapé no traseiro e foi procurar alguém da sua idade para desfrutar daquilo que aquele imbecil tinha feito. Aquele homem, aquele incauto, ele deu o produto dos anos de vida dele, a riqueza dele para outro. E agora o Ricardão foi desfrutar com ela. Quando eu digo Ricardão, não é no sentido denotativo, é conotativo, né? É o amante dela. Todo respeito aos Ricardos aí da vida. Vamos prosseguir. Para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Aqui é uma continuação daquilo que nós falamos no versículo número 9. Se a pessoa entra para o caminho do adultério, aquilo vai custar muito caro para ela. E tudo aquilo que ela trabalhou para conquistar vai acabar parando na mão de alguém que nada fez para ter aquilo. Aliás, fez, mas fez coisa errada. E aqui é dito o que acontece lá no final. A pessoa vai gemer no seu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Olha só, a pessoa que entra pelo caminho do adultério, chega uma hora e vai receber um chute no traseiro, ou vai ser dispensado, vai ser abandonado. E nessa hora, aquela com quem ele tinha casado, que ele decidiu abandonar, aquela que já está velhinha, que poderia envelhecer junto com ele, não vai estar mais do seu lado para cuidar dele. E ele, lembrando disso, quando já a sua carne e o seu corpo, esse corpo físico mesmo, necessitar de alguma ajuda, de algum socorro, aquela novinha lá já vai ter pulado fora. E a velhinha, por conta da besteira que o rapaz fez, vai estar cuidando de outro, provavelmente. E ali ele sozinho, aquele adúltero que não se arrependeu, vai pensar: que besteira que eu fiz. Meu filho, agora já foi. Mas calma, ainda há esperança. Se arrependa que tem jeito para ti. E no final, a pessoa que não se arrependeu vai dizer: como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão. Pastor Reverendo Hernandes Dias Lopes, nosso amado palestrante, conferencista, pastor, ele diz em um livro, em um comentário que ele fez, livro de Provérbios, que quem não ouve conselho, ouve coitado. Então, se você não ouvir o conselho, se você não aceitar a correção, mais para frente vão falar de você, coitado. E você vai fazer o que está escrito aqui. Vai pôr a mão na cabeça e falar: que besteira que eu fiz. Eu não aceitei ouvir conselho, não aceitei quando chegaram e me corrigiram. E agora, o que eu vou fazer? Bom, vai chegar uma hora que vai ser tarde demais, mas ainda não é. Então, continue comigo, que há uma palavra de esperança para você. Aqui ele prossegue: eu não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Aqui é uma continuidade do versículo anterior, em que há um lamento profundo por parte da pessoa que errou e a princípio não quis ser corrigida. Então, não se enjoe, não se enfade, não reclame quando você for corrigido. A pessoa só quer o teu bem. Eu quero o teu bem. Deus quer o teu bem.
teu bem. Por isso é que ele tenta te corrigir, te chama a atenção de várias formas, para que você acorde, porque você está dormindo. Sim, não está atento ao que deveria estar. E aí Salomão chega a dizer: quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Aqui Salomão está dizendo que quase que ele se achou no meio de uma desgraça no meio do seu povo. Quase que em todo mal me achei no meio da congregação. Quase que ele tropeçou feio. Ele disse isso aqui. Ah, mas esse não é o homem que teve 1000 mulheres? Sim, este foi o homem que teve 1000 mulheres. Naquela época era permitido você ter mais de uma esposa. Naquela época era permitido, a cultura assim permitia. Nos dias de hoje não. Por que não? Por que não? Por enquanto é essa a justificativa. Em uma outra hora a gente discute o porquê, mas não. E na sequência, interessante, Salomão ele adverte sobre os perigos do adultério, sobre as consequências graves do adultério, mas ele também exalta o prazer sexual na vida do casado. Ele disse: bebe a água das tuas cisternas, sim, e das correntes do teu poço. Salomão, ele exalta os prazeres sexuais da vida a dois. Misericórdia, irmão, vai falar sobre prazer sexual, a aula não era bíblica? E quem colocou o prazer sexual no homem? Foi o diabo? Não, foi Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os fez criaturas sexuais para sentirem o prazer sexual, mas dentro da relação do casamento. Não foi o diabo que fez o homem sentir prazer. Com certeza não foi. Foi Deus que fez. Engraçado, quando se fala desse assunto, muitos querem tapar os ouvidos, fala misericórdia. Esse tipo de coisa é carnal. Nós estamos na carne. E quem criou a tua carne foi Deus. E quem colocou este prazer foi Deus. E colocou para a gente desfrutar. Aqui, Salomão está dizendo, olha, essa água do prazer sexual, você pode beber, beba à vontade, da tua cisterna, ou seja, da tua fonte. Qual a tua fonte de prazer sexual? A tua esposa. Esposa é o teu marido, não é outro. Está dizendo, bebe da tua, não é da dos outros, é da tua. E ele faz uma pergunta aqui, ó. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de água? Salomão está dizendo, espera aí, a fonte é tua. Você acha que a fonte vai sair jorrando água aí, à torta e à direito, pelas ruas? Você acha certo o teu ribeiro, a tua fonte de prazer, estar aberta aí para a coletividade? Não. O contrato de casamento é entre duas pessoas, não é uma sociedade. No casamento não existe sócio, não tem sócia. É exclusividade. E de mulher, ponto. Acabou. Só entre os dois. Casamento exige fidelidade. E Salomão diz: sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Aqui Salomão desenha para que a pessoa que não entendeu que as águas não se devem espalhar pelas ruas, para que o prazer do casal não seja desfrutado fora do casamento, ele está dizendo novamente, sendo enfático, é para ti e o teu cônjuge. Além de dizer é para ti e o teu cônjuge, ele ainda reforça, não é para os outros. Ora, se é para ele e para ela, não há necessidade de falar que terceiros não têm direito de desfrutar disso. Mas ele insiste para que fique bem claro. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aqui ele está falando do prazer sexual. Bendito seja o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Dá-se a impressão de que essa mocidade ficou um pouco distante. É para você se alegrar com a mulher que foi tua mulher lá na tua mocidade. Ou seja, a tua esposa, mesmo que ela já tenha ficado meio velhinha.
Meia velhinha não ficou legal. Mesmo que ela tenha amadurecido um pouco, você pode continuar se alegrando com ela. Não é pecado, não é errado. Ah, mas ficou velho, ficou sem vergonha? Não, não ficou sem vergonha. Continua jovem no espírito. A carne pode não ser tanto assim, né? Aqui está dizendo que era para continuar se alegrando com a tua mulher. Então, nos dias de hoje, até uma dica aqui, médica, científica, antes de tomar qualquer coisa para rejuvenescer, e vou lembrar hoje algumas palavras do pastor Ivaldo. Geralmente a gente lembra do pastor Cássio, mas o pastor Ivaldo às vezes faz uma colocação assim: se é que você entende o que eu estou falando, então você entendeu o que eu estou falando. Antes de tomar qualquer coisa, e você me entendeu, procure um médico, tá bom? Não vá fazer estrepulia. Você não tem mais 18 anos. Aquele remédio de uma determinada cor, azul celeste, ele era utilizado a princípio para pessoas que tinham problema de coração. Então existe uma relação aí, e depois descobriram que servia para outras coisas também, para um certo rejuvenescimento. Não estou falando nada que não esteja na Bíblia. Não, não é pecado aquilo lá. Como outras coisas também não, mas não é o assunto específico do dia de hoje. Como serva amorosa, serva, como uma gazela amorosa e gazela graciosa, sacie os seus seios em todo o tempo e pelo seu amor se atraído perpetuamente. Seio, aqui está no sentido conotativo, sentido figurado? Não, não, é seio, seio mesmo, é seio aquele que a mulher tem. Salomão está dizendo para se saciar nos seios da mulher, sim, no da sua própria mulher. Não fique olhando para o seio das outras. Salomão está dizendo, os seios da tua mulher é que tem que ser observados. Pode fixar os olhos nele, não tirá-lo. Salomão está dizendo, pode fixar os olhos nele e que eles te saciem. Saciem do quê? De prazer sexual. Ou será que você não entendeu o que está escrito aqui? Olha, se alguém está duvidando, abre a tua Bíblia, capítulo 5 de Provérbios. Tem tudo isso lá. E tem mais coisa. E olha que nós nem falamos de cantares. Então vamos lá. Além de você ter o direito de se saciar com a sua esposa e a sua esposa se saciar contigo, Salomão ainda diz, e é o tempo todo. O tempo todo? É, de manhã, de tarde, de noite. Mas quantas vezes por dia? Rapaz, e eu sei lá quantas vezes por dia? Se entenda lá com a tua esposa. O que eu acho? Ó, eu não vou falar minhas palavras. Vou falar as palavras de um médico. Eu ouvi um médico dizendo, já que você perguntou, né, quer saber quantas vezes por dia, né? Eu li uma reportagem que o médico orientava ali, ficar entre 3 e 4 vezes por dia. 3 e... Não, não é por ano e não é por mês. 3 a 4 vezes por dia. Porque também é um exercício físico e faz bem para o corpo. Não, eu não estou falando, não estou entrando em particularidades. Aliás, vou consertar o óculos aqui e dizer uma coisa. A tua vida sexual é tua e da tua esposa. Não pertence a mais ninguém. É tua e da tua esposa. Ninguém deve saber como é ou como deixa de ser o teu relacionamento. Não diz respeito. Meu amigo, não fale como que é a tua vida sexual. Minha amiga, não fale como é a tua vida sexual. Dá azar? Ah, vou usar essa expressão. Dá azar porque pode despertar concorrência, hein? Então, tome muito cuidado com isso. Eu me lembro de um sábio homem, é uma história contada, não sei se é verdade, mas se for verdade, eu acho que ele fez direitinho. A mulher chegou para o marido na noite de núpcias e disse: meu amor, vai ser uma noite inesquecível. E as minhas amigas, você não acredita que elas me falaram. Elas falaram para mim que vão contar tudo o que aconteceu na noite de núpcias delas se eu contar o que aconteceu na minha. O marido falou: é verdade? Sim. Você vê algum problema nisso? O marido falou: não, não vejo problema nenhum nisso. Eles não tinham ido viajar ainda, estavam passando a primeira noite em casa, iam viajar no dia seguinte. O marido foi até a cozinha, pegou um saco
de feijão e um de arroz. Espatifou os dois no chão e falou: agora, mulher, cata um por um. Por quê? Você vai ter assunto para contar para as tuas amigas. O que quer dizer isso? Ele, ou melhor, esta história traz uma situação bastante engraçada, por um lado. Porque aquele marido, sabiamente, não queria que a sua esposa saísse contando para suas amigas ou para algum amigo do serviço ou colega de serviço que seja, como que foi o relacionamento entre os dois. Estava correto, correto, correto. Pelo menos agora, se a história for verdadeira, ela deve ter contado a aventura dela da primeira noite de núpcias. Catar um saco de arroz e de feijão, grão por grão. Deve ter sido uma noite inesquecível. Prosseguindo. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Aqui Salomão diz: rapaz, não fique olhando para a mulher estranha. Tire o olho do seio dela, tire o olho do traseiro dela, tire o olho da perna dela. Não fica, esse negócio enfeitiça, isso é perigoso. Não ande atraído por isso. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreve no comentário que fez a este capítulo que a fraqueza do homem em relação às questões sexuais é notória. Não tem o que se discutir. Então, não se pode dar lugar, não se pode dar brecha, porque é um caminho por demais perigoso. Aqui Salomão está dizendo: não fique olhando nem cobiçando o seio da outra. Olhe para o da tua esposa. É isso que ele está dizendo. Não é seio em sentido figurado. Não é seio no sentido de interior da pessoa. É seio no sentido exterior. É, exatamente. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. O teu caminho está diante de Deus. Se você pedir para Deus força e seguir a orientação dele, ele vai aplanar as tuas carreiras, ele vai endireitar as besteiras que você já fez na vida. Quanto ao ímpio, aquele que não quer prestar atenção nos ensinamentos de Deus, as suas iniquidades, os seus pecados o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. Aquele que não quer aceitar a correção e quer insistir no erro, infelizmente vai ficar preso nele. E ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Quem não aceita a correção, quem não dá oportunidade de Deus ajudar a sair dessa vida de pecado, vai morrer, porque não quer a correção. Pelo excesso de besteira, ele vai continuar errado. E isso vai causar um prejuízo grande a ele, nessa vida e na vida eterna. O segredo da vitória é fugir da situação. Aqueles que são atraídos a dar atenção à mulher sedutora ou ao homem sedutor caem na sua rede. Qual é a saída? A saída é fugir. Ninguém é suficientemente forte para lidar com o pecado da sedução. Ser forte é fugir. Se você acha que é forte o suficiente para vencer esses perigos e por isso não se importa em andar à beira do abismo, eu tenho uma notícia para te dar. Você é um forte candidato a ir para o inferno. Sim, o inferno em vida nessa terra e o inferno depois desta terra também. Ninguém deve desafiar a sedução. Ninguém deve se entregar a ela ou dar margem para que ela comece a fazer parte da tua vida. Enfim, você tem que fugir. Veja o que disse Jesus através de seus apóstolos, Tiago e Paulo.
Então, orientação da palavra de Deus. Talvez você diga, a pessoa é fraca da mente, não aguenta ficar do lado de uma mulher. A Bíblia orienta que não se fique do lado da mulher adúltera, prostituta, daquela de fala suave, aquela mulher provocante. E também em relação ao homem da mesma forma. A Bíblia orienta a não ficar. Se você quer criar uma outra forma de enfrentar a tentação, fique à vontade. Já te adianto que não vai dar certo. O que a Bíblia diz sobre isso? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E fugir da prostituição. A Bíblia diz que ao diabo você tem que resistir. Se sujeite a Deus e resista o diabo, que ele vai fugir. Ou seja, se o diabo vier para cima de você, em frente. Se sujeite a Deus. Siga a orientação de Deus e não tenha medo do diabo. Porque você resistindo, ele vai fugir de você. Mas da prostituição, a Bíblia fala para fugir. A Bíblia não manda se sujeitar a Deus e resistir à prostituição. Não, não é para não resistir. É para você resistir, entenda. Mas manda fugir. Entendeu? A Bíblia não manda fugir do diabo. Manda resistir ao diabo. Fala, não, diabo, aqui não. Não vou fazer isso e não. Resista o diabo que ele foge. Desde que você se sujeite a Deus. Mas em relação à prostituição, ao adultério, foge. Ah, mas eu sou forte, eu sou uma pessoa de opinião. Foge. Ah, mas eu já sou vacinado. Não existe, gente, não existe nem vacina que funciona direito. Para o coronavírus, vai existir vacina contra a prostituição? Não existe. Então, qual é a saída? Fuja. É a orientação que a palavra de Deus dá. Não sou eu que dou, não sou eu que disse isso. É a própria palavra de Deus. Como dissemos no início, muitos têm feito coisas horrendas, mas Deus nunca traz um assunto para condenar a pessoa por aquilo. A pessoa se condena praticamente sozinha. Quando Deus traz o assunto, é para libertá-lo daquele problema. Então, entregue a tua vida a Cristo. Sujeite-se à vontade de Deus. Busque a Deus e fuja da prostituição. Fazendo isso, você terá uma vida feliz. Não há necessidade de você buscar em outra fonte o prazer que Deus já preparou para que você tenha com a sua própria esposa. Quanto aos jovens, esperem mais um pouco. O dia chega. E se não chegar, no céu não haverá mais isso. Não, no céu não haverá mais isso. Esse prazer Deus colocou na nossa carne. O prazer celeste é muito maior do que esse que nós temos. Ah, mas esse é bom demais. Tudo bem, é bom demais, mas no céu há mais prazer que isso. Bom, é o que tínhamos para hoje, uma palavra de orientação da parte de Deus para mim e para você. Vamos buscar a Deus, vamos nos sujeitar a Deus, vamos continuar resistindo ao diabo e fugindo da prostituição. É o único caminho que temos que nos conduz ao céu. Deus abençoe e até a próxima semana. Fiquem com Deus.